Olá, boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Gleam Design. Nesse vídeo daqui, a gente vai iniciar uma série de vídeos muito interessantes. Nessa série de vídeos, a gente vai entender um pouco sobre o conceito dos slots. Eu vou mostrar aqui mais na prática para você entender o que a gente vai ter ao final dessa série de vídeos. Mas, explicando de forma muito sintetizada, a gente vai ter nos slots a possibilidade de trocar de tela para tela, enfim, em telas que a gente vai criar, componentes de componentes, enfim, sem ter que a gente ficar criando do zero e também sem ter que ficar pensando em alturas, em espaçamentos, enfim, que tudo se calcule automaticamente. Então a gente vai utilizar muito a ferramenta do Auto Layout, que se você não conhece, eu sugiro que você veja aqui os outros vídeos aqui do canal, onde eu passo um pouco sobre a ferramenta e também sobre as ferramentas de componentização. Dessa forma a gente vai ter tudo bem componentizado e pronto para a gente trabalhar. Então eu vou dar uma palhinha aqui rapidinho do que a gente vai ter ao final exatamente dessa série de vídeos. A gente vai ter componentizado aqui vários elementos de menu, de rodapé, de ilustrações, de inputs, de grupos de texto, botões, enfim. E nós vamos, a partir disso, fazer o quê? Nós temos essa tela aqui especificamente e a gente quer transformar essa tela toda em um componente. Dessa forma, a gente vai ter sempre tudo já criado como componente e tudo vai se calcular automaticamente. Então, mostrando aqui o que a gente faria utilizando essa metodologia, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar essa tela para cá, só para você entender exatamente o que a gente vai construir ao final dessa série de vídeos. Então, nós vamos ter aqui, estruturas. Nós vamos utilizar essa estrutura aqui específica com as opções aqui dos slots que a gente está chamando para substituir esses elementos por outros que a gente vai criar. Então dessa forma, por exemplo aqui, eu posso simplesmente vir aqui no menu Header e jogar esses elementos, deletar aqui, e você notou que quando eu deleto os elementos, a tela se auto-redimensiona. Então isso é muito interessante para a gente ter tudo bem organizadinho. Então eu só vou montar aqui rapidamente para você entender o que a gente vai construir. Então nós temos aqui esse elemento, esse elemento, esse elemento. Podemos jogar tudo para cá, deletar o que nós não queremos, que seria esses aqui. E você pode notar que a tela também está se redimensionando. Isso é muito legal, que dá muita agilidade para a nossa construção. Então digamos aqui que eu quero um rodapé, quero esse texto aqui, e aí deletar, e aí você consegue ver que nós já temos aqui essa tela, só que na versão componentizada. A gente pode trocar aqui por código de validação, podemos aqui, no caso até, pegar esses elementos aqui e botar, por exemplo, alinhado à esquerda, centralizado, pequeno, médio, grande. Nós vamos entender todos esses lances de componentização para a gente ter variantes nos nossos componentes e transformá-los em versáteis e dessa forma, depois a gente utilizar aqui na ferramenta dos slots e ter eles de forma que a gente possa manipular. Então aqui, por exemplo, nós temos alguns tipos de ilustrações que nós vamos incluir aqui. No botão a gente pode dizer se ele é um primário, se é um secundário, se é ativo, inativo, terciário, enfim, com ícone ao lado, enfim. E aí dessa forma a gente vai ter tudo muito produzidinho, beleza? Então é isso que a gente vai ter aqui ao longo da série de vídeos. Nesse vídeo aqui específico nós vamos começar entendendo como que a gente faz para construir esse componente aqui dos textos, beleza? Então vai ser um vídeo muito legal e uma série muito interessante. Vamos lá? Bom, então nós já temos aqui na ferramenta do Figma exatamente aqui a tela que a gente vai trabalhar. E o que a gente quer? A gente quer exatamente trabalhar com esse tipo de texto aqui, que eu já vou duplicar e jogar ele para fora. Você pode notar que esse texto, vamos fazer ele do zero então, na verdade? Vamos fazer ele do zero, tá? Vou deletar aqui. Nós temos aqui um título, insira o código que enviamos por SMS e o código foi enviado para o seu número de telefone que contém 4 dígitos. Beleza. Tá bom, a primeira coisa, a gente vai transformar isso aqui no componente. A gente pode, a primeira coisa já, deixar aqui como um título genérico, tá? E aqui uma descrição genérica também. Então dessa forma a gente vai ter algo genérico que depois a gente pode manipular quando a gente transformar em componente. Selecionando esses dois, eles estão centralizados, a gente pode trabalhar com a nossa primeira variação dessa forma. E se eu apertar o Shift A, como você já conhece aqui dos vídeos do canal, a gente consegue transformar isso daqui em um auto layout, onde eu vou chamar aqui de grupo de texto, tá? Essa daqui vai ser a base para o nosso componente que a gente vai criar. Então, quando a gente transformou no auto layout, vamos ver as propriedades. Ele deixou de 8 de espaçamento entre um item e outro. Eu acho legal esse 8, tá?
a gente tem que pensar que é um elemento que tem um título e um subtítulo. A gente não pode deixar muito separado uma coisa da outra, tá? Então é legal que a gente deixe um pouquinho mais junto, tá? Você pode deixar 16. Eu, na casa, vou deixar 8 aqui, bem coladinho, tá? E uma coisa que é importante salientar, que nesses vídeos aqui que eu tô comentando, que a gente vai fazer aqui, a gente não tá muito se prendendo aos estilos de texto. O ideal seria que primeiro a gente tivesse aqui componentizado, não componentizado, mas salvo nos estilos locais, ou nas variables até, quem sabe, os estilos de texto. Enfim, as cores eu até tenho aqui que a gente está trabalhando, tá? Eu peguei esse arquivo aqui de outro vídeo aqui que a gente trabalhou, então até tem a cor, tá? Mas os estilos de texto a gente não tem, então seria legal, tá? Você depois, antes de qualquer coisa, você transformar em estilos locais, definir quais são seus tamanhos especificamente. Inclusive tem vídeos aqui no canal que falam sobre a sua criação de escalas de fonte, usar como faz essa criação, tá? Então é muito interessante. Se você tiver dúvida, você vai olhar lá também, beleza? Então vamos lá, grupos de texto, 8 de espaçamento entre um item e outro. Eu deixei eles, a gente pode deixar centralizado, já que esse texto aqui está centralizado. Eu acho que no final, não vai fazer a menor diferença. Por quê? Porque nós devemos pegar esses dois elementos internos e ao invés de deixar fixo, nós vamos pôr fill container. Ou seja, esses elementos aqui internos sempre vão ocupar o máximo da largura externa, que são os grupos de texto, onde aqui sim, a gente vai definir como fixo, tá? Então, definindo aqui o externo, grupos de texto como um elemento fixo, tá vendo aqui? Esses internamente eles vão ficar como fill container, ocupando sempre a totalidade da largura, tá bom? Beleza? Então é isso que nós já fizemos aqui e é muito importante que você mantenha essas propriedades aqui. Então no grupo de texto, no nosso componente que a gente vai criar, lateralmente fixo e verticalmente, muito importante, verticalmente os elementos sempre hug contents, tá bom? Que dessa forma que vai fazer com que os elementos se auto-redimensionem quando a gente colar lá no final, fizer essa substituição nos slots, beleza? Então, sempre hug contents aqui, ou seja, internamente os nossos elementos são hug contents também, certo? Então tá, Ctrl Alt K, que é o atalho do teclado, ou se você quiser vir com o botão direito, você pode Create Component, Ctrl Alt K. E aí beleza, nós já temos aqui o nosso elemento de grupo de texto. E agora, como eu comentei, vamos criar algumas variações, beleza? Então a gente pode vir aqui nas propriedades, criar uma nova variante, E aí ele vai já entender que aqui é um grupo de texto, um componentezão, que tem a nossa primeira variante aqui, que a gente pode chamar de tamanho, tá? Então vamos chamar aqui de tamanho primeiro. Então vamos ver aqui que a propriedade se chama tamanho. E essa que a gente botou, a gente pode botar como pequena, tá? Porque 16 e 14 é pequena, tá? Vamos botar agora uma propriedade onde a gente tem a possibilidade de ser média. Então eu vou criar um maisinho aqui e o Figma ele sempre faz isso quando você trabalha com esses componentes. Ele cria um mais aqui, ele cria desse jeito aqui, tá vendo? Um por cima do outro, uma bagunça. O que eu gosto de fazer? Eu particularmente, eu venho aqui no grupo de texto, no meu elemento externo, e aí eu simplesmente crio um auto-layout para ele. Pronto. Olha só, que aí quando eu crio isso, quando eu duplicar aqui um elemento, ele já joga aqui para baixo, tá? Então bem legal aqui. Eu tenho um viciozinho, que eu gosto de botar sempre aqui assim, 32, 32, 32, tá? Mas aí fica o seu critério, tá? Isso não é nada necessário. Vamos lá. Então aqui o tamanho 2 não se chama tamanho 2, né? Vamos chamar de M, que é o tamanho médio, certo? Então aqui no tamanho médio eu vou botar só aqui uns 20 pixels, tá? E um 32 aqui. E aqui eu vou botar 16. 16 e 32. Não, 16 e 24, tá bom assim, tá? Título e descrição. Eu achei que até ficou muito grande. Vamos chamar esse aqui de G, na verdade. Vamos fazer um outro que vai ser um M. Que o M vai ser só aqui 18, tá? 18. Aqui é 16, aqui é 18 e aqui é 20. Certo? Tá bom. E aqui eu quero também mudar a minha descrição, né? No tamanho que é maior. A descrição muda, porque o título tá maior. Vou até botar um pouquinho maior. Vou botar 22 aqui. Tá? Então 22 e 32, com entre linha 32. E aqui nesse daqui, na descrição, 16. Enquanto nos outros a descrição é 14. Tá vendo? 14. Tá bom. Então nós já criamos aqui as nossas variações. Se eu duplicar aqui e jogar pro lado, criar, na verdade, uma instância desse componente, que é o seguinte, né? Você entendeu aqui que eu peguei esse elemento, que é um componente master, só dupliquei ele aqui para fora. E aí, quando ele tem essa carinha aqui no painel da esquerda, você pode notar que nós temos a propriedade P e o losango preenchido. Quando ele é outline, tem só a borda desse losango, a gente entende que é uma instância desse componente, não é o componente master. Então, bem legal.
joguei uma instância aqui, tenho P, G e M. Está na ordem um pouco errada, né? Então vamos me ordenar aqui. A gente pode vir aqui no grupo de texto, ver aqui no tamanho, ó, tem essa opção aqui das propriedades, onde a gente pode vir aqui e simplesmente arrastar por meio desse menu aqui, tá vendo? Ó, desse hambúrguer menu que nós temos na esquerda do nome. Então nós temos PMG, ó, eu posso simplesmente vir e arrastar e movimentar a posição que eu quero. Então PMG, na ordem correta. Então a gente pode vir aqui, P, M e G nas propriedades. Muito legal. Criamos nossa primeira propriedade, vamos criar agora uma segunda, que vai ser o alinhamento. Nem sempre eu vou querer que o texto fique alinhado ao centro, às vezes eu vou querer que ele fique alinhado à esquerda. Nesse caso aqui dessa tela, nós temos aqui um texto pequeno, às vezes eu vou querer ele maior, grande ou médio, tá? Então a gente já criou essas variações, e às vezes eu vou querer ele alinhado à esquerda, por que não? Então a gente tem que criar essa variação também. Então dentro do grupo de texto maiorzão, eu posso vir aqui na opção de mais do lado das propriedades e criar uma variante. E aí nessa nova variante, quando a gente define isso, a gente está falando que era uma nova variante. Dessa vez a gente vai chamar aqui de alinhamento. E aí o alinhamento a gente pode chamar o que já existe é centralizado, foi o que a gente já fez, certo? Então nós criamos aqui ó, o tamanho e o alinhamento centralizado. Agora a gente pode selecionar todos esses elementos aqui dentro do meu grupo de texto, duplicar esses elementos, que eu posso utilizar a ferramenta, o atalho de Ctrl D ou Command D se você tiver no Mac, a gente vai chamar aqui de esquerda. E aí esses elementos à esquerda, o que a gente vai fazer? Se eu clicar na setinha do teclado, eu posso jogar esses elementos lá para o final, para eles ficarem primeiros aqui só os alinhados centralizados e aqui os de baixo alinhados à esquerda. Então a gente pode selecionar, por exemplo, o título, descrição, descrição e descrição e simplesmente pôr alinhado à esquerda aqui nas opções de parágrafo. Bom, pronto, muito simples e nós já temos agora nesse momento, se você notar, ó, a opção aqui de título e descrição com os tamanhos P, M e G e alinhado à esquerda ou centralizado para todas essas opções. Muito legal, né? Então nós já criamos esses elementos e agora para finalizar, a gente vai entender uma propriedade muito legal também da propriedade de texto aqui dentro do grupo de texto. Nada melhor do que entender essa propriedade. É o seguinte, vamos selecionar aqui o título, por exemplo, e aí uma vez selecionado esse elemento, você pode notar que o Figma mostra essa opção aqui, como é que ele mostrou? Select all 6 matching layers, ou seja, selecione todas as camadas similares. Então, a gente pode selecionar essa opção e ele vai selecionar aqui todos os meus títulos, tá vendo? Ele selecionou todos de uma vez para mim. Isso é muito legal. E aí agora, quando a gente seleciona tudo de uma vez, a gente pode vir aqui na propriedade de texto e ele tem uma área aqui chamada aqui título, você pode notar? E uma opção aqui do lado. Se a gente clicar nessa opção aqui, dessa flechinha dentro de um losango, criar uma nova propriedade de texto. Ou seja, sempre aqui eu vou chamar aqui de título, é o nome dessa propriedade, e a gente vai ter um valor que vai ser exibido. Eu vou chamar de título também, beleza? Então, uma vez que a gente cria essa propriedade, olha só o que acontece. Uma vez eu venho aqui, tamanho PMG, alinhado centralizado à esquerda, e aqui no título eu já posso editar as minhas palavras aqui direto pela propriedade do componente, sem eu ter que escrever nele de fato usando a ferramenta de texto. Isso é muito legal. Então dessa forma a gente já tem aqui também uma outra maneira de você utilizar a criação de texto. Você pode escolher criar direto no componente ou escrevendo aqui na sua propriedade. Essa propriedade ela tem a vantagem que às vezes, se você não tomar cuidado, você pode dar um Ctrl V aqui nesse elemento do título e aí ele puxa o estilo textual de onde você estava. Então, para não correr esse risco, você pode muito bem sempre colar o Ctrl V direto aqui na ferramenta, na propriedade que você criou. E agora que uma vez a gente fez o do título, vamos também fazer a da descrição, que é a mesma coisa. Vou selecionar uma descrição, vou apertar o botão de seleção das camadas similares e vamos criar aqui uma nova propriedade de texto. A gente não vai fazer a propriedade do título, a gente vai criar uma nova chamada descrição. E aí, agora, quando a gente tem o nosso elemento aqui, nós temos tamanho, alinhamento, título e descrição, onde eu posso também alterar diretamente por aqui, beleza? Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo, onde a gente deu um panorama geral de como é a construção de componentes. A gente construiu aqui o componente do grupo de texto
E a gente vai ao longo dos próximos vídeos continuar essa construção, criando aqui inputs, criando ilustrações, criando menus, enfim, até a gente chegar à nossa ferramenta de slot e também deixar tudo muito automatizado aqui, beleza? Bom, espero que você tenha curtido e se você não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Dessa forma você não vai perder nenhum vídeo aqui que é postado, vai entender tudo sobre componentização, sobre auto layout, sobre slots e tudo que a gente pode entender aqui no mundo do UI, do UX, do mundo do design digital em geral. Muito obrigado por assistir.